Boa tarde, bem-vindo à sociedade civil. Muitas crianças e jovens continuam a torcer o nariz à matemática. Os maus resultados da disciplina nos últimos exames nacionais do secundário vêm sublinhar isto. Mas porquê que a matemática é pouco atraente? Onde é que se está a falhar? São perguntas que fazemos hoje no Sociedade Civil. O Sociedade Civil de hoje quer saber por que não gosta os miúdos da matemática. Durante o programa vamos dar-lhe a conhecer os números e os resultados dos últimos exames nacionais desta disciplina, mas também das medalhas alcançadas nas Olimpíadas da Matemática. Estaremos à conversa com António Ponces de Carvalho, diretor da Escola Superior de Educação João de Deus, sobre os desafios do ensino da matemática. Mais à frente, neste Sociedade Civil, Luís Oliveira, do Instituto Superior Técnico, aborda a temática da empregabilidade nos cursos superiores com matemática. Como ensinar a matemática, como melhorar os resultados da matemática, como torná-la mais atraente, são questões que são muito discutidas e muito debatidas. Vamos batê-la aqui hoje também à tarde. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. José Matias Alves, bem-vindo. É o diretor adjunto para a área da educação da Faculdade de Educação e Psicologia da Católica do Porto. Esta ideia que temos de que as crianças não gostam geralmente da matemática, de uma forma geral, é uma ideia feita ou é mesmo assim? Provavelmente haverá um número expressivo de jovens que não gostam da matemática, mas porque os fizeram crer que não tinham talento, não tinham jeito, não tinham vocação, não tinham inteligência para aprender matemática. Está aqui uma construção social em torno da matemática que faz da matemática um bicho de 7 cabeças e em que só alguns podem ter sucesso. Portanto, há aqui uma dimensão social que está associada a esta Há um preconceito em relação à matemática e as crianças vivem com ele desde pequenas, ouvem à volta delas também esse preconceito. E interiorizam e aprendem desde cedo, desde a família, porque o pai, o avô também já não tinha queda para a matemática, ele provavelmente também não terá queda para a matemática, portanto, aprendem de antemão o insucesso face à matemática. Está aqui uma aprendizagem do insucesso mesmo antes dele se constatar. E, portanto, algumas pessoas, um número expressivo, diria, não sei o número exato, mas haverá um número expressivo de crianças e de adolescentes que interiorizaram que não têm queda, não têm talento para a matemática. E isso é o primeiro passo para construir o insucesso. Bom derrotado já para as aulas de matemática é? Exatamente. Portanto, é um primeiro passo para construir o insucesso e para se desvincularem do investimento naquela disciplina. Esta é uma primeira razão, uma razão de natureza familiar, de natureza social. Há aqui um mito, um preconceito, como disse, e um mito associado à matemática. Evidentemente que há outras razões de natureza pedagógica, de natureza organizacional, que também depois concorrem para reforçar essa disposição e, portanto, como dizia no início, é preciso desfazer, por um lado, alguns mitos, alguns preconceitos. Será necessário criar política, ou desenhar políticas e manter as políticas de alguma continuidade em relação ao apoio às escolas e aos professores, no sentido de os ajudarem a desfazer este mito, a tornarem a pedagogia numa ciência e numa arte que convoque os alunos para o trabalho em torno da matemática e para o prazer desse trabalho. E motivar nós dizemos sempre muito isso, é preciso motivar, mas a questão é como é que se motivam os alunos para a matemática. Também haverá aqui vários ingredientes de motivação, mas destacaria o que para mim é o ingrediente central, que tem a ver com o fazer descobrir aos alunos que a matemática pode ser também uma fonte de prazer, uma fonte de entusiasmo, não obstante exigir simultaneamente trabalho, rigor, perseverança e exigência, mas as coisas não são antagónicas. Trabalho e rigor que até pode ser útil para outras coisas na vida das crianças. Fundamental. Lourdes Figueiredo, bem-vinda, é Presidente da Direção da Associação de Professores de Matemática. Coloco-lhe a mesma pergunta. Esta questão que nós temos com a matemática e esta ideia que nós temos de que as crianças geralmente torcem o nariz à matemática é o tal preconceito que nós temos sobre as coisas ou há mesmo essa dificuldade? É uma mistura de vários ingredientes, entre os quais estão estes dois, mas onde há outros que não têm um peso menor.
Eu começo por dizer que esta não é uma questão nossa, não é uma questão nacional. O problema da dificuldade em matemática e dos maus resultados em matemática é um problema internacional. Refiro, por exemplo, que em França está prestes a ser estreado um filme, vai estrear no dia 13 de novembro, portanto depois da manhã, em que um filme comercial vai estrear em 60 salas de cinema francesas, em que o título é exatamente Comment je détestais les maths. Ou seja, como é que eu detestei as matemáticas e como é que eu cheguei aqui. Eu não vi o filme, mas todas as referências que eu tenho tido e o trailer que vi e os comentários apontam exatamente para esta grande questão. Porquê é que os alunos detestam a matemática? Mas parte logo do princípio, ao colocar essa pergunta, de que eles detestam. Não, a minha pergunta era prévia a essa. Eu ia exatamente fazer-me a mim própria a pergunta. E será que detestam mesmo? Como é que se chega a esta generalização, a esta afirmação? É certamente um preconceito social, é uma construção social. Mas depende muito e depende sobretudo das experiências que as crianças têm na escola, a partir mesmo do ensino pré-primário, digamos, e tem muito a ver também com as experiências que as crianças têm na escola desde os primeiros anos. Por isso está intimamente ligado aos currículos, às opções metodológicas, às didáticas, e esse trabalho... À forma como se ensina. À forma como se ensina e à forma como se fazem os programas, o que é que se valoriza nos programas e à forma como se avalia. É evidente que nós estamos, já agora passando ao caso português, nos estudos internacionais, como é sabido e tem sido divulgado, o desempenho dos alunos portugueses, quer ao nível do 4º ano, quer ao nível do 9º ano, têm vindo a melhorar. E, nomeadamente, os do 4º ano melhoraram significativamente. E eu estou convencida que, se perguntar a qualquer professor ou professora do primeiro ciclo do ensino básico, eles vão dizer, nestes últimos anos, que os seus alunos gostam de matemática. E os alunos, em geral, chegam ao fim do primeiro ciclo a gostar de matemática e a saber matemática. A própria prova externa, o próprio exame que surgiu este ano para o 4º ano, mostrou que o desempenho dos alunos em matemática, apesar de ter sido uma prova difícil, foi, de certa forma, satisfatória. Portanto, aqui começa-se a julgar o que é que se passa depois. Muito bem, vamos deixar isso para mais daqui a pouco, porque vamos apresentar também os outros convidados que estão connosco esta tarde. Helena Pedroso, bem-vinda, é Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Confederação Nacional das Associações de Pais. Vamos olhar através dos pais e da Confederação das Associações de Pais para este problema. Como é que a Confederação olha para ele? Eu entendo, e a Confederação, que a motivação para a matemática será como para qualquer outra disciplina. E acho que já existiu mais esta aversão, entre aspas, à matemática. Depende, já foi aqui falado, de inúmeras características, não só sociais, como pessoais do aluno, inclusive, porque os nossos alunos também têm determinadas propensões para determinadas aprendizagens. Isso não pode ser esquecido. E depois depende muito do professor. E ao longo do percurso educativo dos meus filhos, eu fui-me apercebendo que há disciplinas que eles não gostam de todo e que no ano seguinte, curiosamente, já gostam. E vai lá a gente saber porquê. É a mesma disciplina, que mudou foi o professor. Portanto, isso acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes, não é? Portanto, eu acho que o professor um ano gostam de ciências, no ano a seguir já não gostam tanto, passam a gostar mais de história e por aí fora. Importantíssimo, eu acho, o professor. Nós também, a nossa capacidade de influência, nós somos quem mais, se calhar, influencia os filhos e, portanto, nós temos uma grande capacidade de influência sobre eles e podemos ajudá-los muito a gostar da matemática. Agora, também concordo com alguém que disse que é um investimento que vem do pré-escolar. Também me parece. É muito tarde chegarmos ao secundário e percebermos o que é que correu mal. Até porque a matemática, se não me falha a memória, eu sou uma aluna de matemática até o 9º ano e não por insucesso à matemática que eu tenha ido pela área das humanidades, mas por opção, o que me lembra é que a matemática é uma disciplina de rigor e acompanhamento. A determinada altura juntamos este problema. Alguém desacompanhou também, não é? O aluno perdeu-se e ninguém gosta daquilo que não é bem sucedido, digo eu, não é? Mas aproveitando muito esta ideia... de outra maneira, porque é que as crianças, apesar de tudo, conseguem ser mais bem-sucedidas noutras disciplinas do que são na matemática?
Pois, A matemática é uma disciplina mais difícil do que as outras? Eu acho que tem que haver muito investimento no pré-escolar e no primeiro ciclo, e falou muito bem. Acho que a matemática teve uma reviravolta enorme. Houve bons resultados na matemática. Eu vejo os meus filhos com outra propensão para a matemática que não via os meus colegas. Como eu lhe digo, eu pessoalmente não podia dizer eu não gosto da matemática. Sempre achei uma disciplina excelente para o raciocínio, uma disciplina fundamental. E, portanto, por mim não chegamos lá. Agora, pelos meus colegas havia os da aversão à matemática, que foram para as humanidades para fugir ao bicho da matemática, mas não noto isso na geração dos meus filhos. Acho que se trabalhou muito bem, houve bons resultados e havia aqui uma construção positiva no sentido de conquista para a matemática. Agora, também houve coisas que se calhar tiveram uma reviravolta, mas não, se calhar é para outra fase seguinte do debate. Agora, eu ia sugerir uma coisa, a matemática como se aliciam crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, com jogos. É tão fácil, é pegar num dominó, é pegar num jogo de cartas, tem números, é pegar nos brinquedos às vezes mais simples, que lá temos em casa, os feijões, e brincar com os feijões. É brincar com a matemática, é assim que os motivamos no pré-escolar, é assim que eles continuam depois motivados a trabalhar. Se eles estiverem bem motivados, trabalham. E houve aí, concordo, um bom trabalho feito, o programa estava melhor, deixou de existir esse síndrome tão negativo em relação à matemática. Acho que se evoluiu bastante, mas como não há vela sem senão, depois mudou-se outra vez e agora, quanto a essa mudança, se quiser... Vamos falar dela mais daqui a pouco. José Vieira, bem-vindo, é Vice-Presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros. Gostava de ter a sua opinião também sobre isto. Porquê é que nós amamos tão pouco a matemática? Muito boa tarde a todos. Eu acho que a matemática tem a ver com várias situações da nossa sociedade. Eu ia fazer uma abordagem um bocadinho mais genérica, porque o que está em causa quando nós falamos nos maus resultados da matemática, se procurarmos outras disciplinas, vamos encontrar que temos também esses mesmos problemas, nomeadamente português, portanto a língua materna, que tem muita influência no raciocínio, na estruturação do raciocínio para a matemática, por exemplo, ou na física, enfim. O que acho que era importante na cativação dos jovens para a matemática era talvez aliciá-los para uma grande aventura que é a nossa sociedade moderna, a sociedade do conhecimento, a sociedade que é baseada precisamente na tecnologia, e tudo que é tecnologia tem por trás matemática, e é fundamental para a tecnologia, para a ciência, nós termos gosto pela matemática e sabermos aprender e fazer matemática. Quando nós estruturamos um pensamento sobre até o próprio meio natural que nós queremos simular ou estudar, sei lá, na minha vida normal, eu utilizo muito modelos matemáticos precisamente para simular situações naturais, etc., é fundamental que haja um conhecimento estruturado da matemática, que não só é a base, portanto, do conhecimento tecnológico e científico, mas é também uma forma de estruturar o pensamento, é uma forma de analisar o mundo exterior, é uma forma até de nós interpretarmos a própria sociedade. Agora, como é que na escola os nossos professores conseguem transmitir essa beleza da matemática, essa importância do dia-a-dia? Porque quando nós temos um telemóvel, quando temos uma televisão ou um aparelho qualquer, se soubermos quanta matemática está por trás daquela coisa simples... Mas muitas vezes eu acho que as pessoas sabem. Não sabem. Não se apercebem, porque é só fazer um clique. O que acham provavelmente é aquilo que o José Matias Alves dizia há pouco, que é só para alguns. Há alguns que fazem isto, não é? Não, mas a matemática não é só para os cientistas, não é só para os matemáticos, é também para a estruturação do próprio pensamento das pessoas. E quando as coisas são encaradas dessa forma, eu julgo que... eu falo também das nossas experiências como alunos, realmente o professor tem uma influência muito grande. E temos professores que realmente não, na matemática aparecem os teoremas, aparecem aquelas coisas um bocado abstratas e que nós não percebemos para que é que servem, ou outros que nos dizem este teorema quer dizer isto assim, assim, exatamente, e tem uma aplicação prática. Ora bem, talvez seja isso que esteja a falhar, não sei, eu estou aqui
não sou professor de matemática, estou aqui com professores de matemática. Também a usa, não é? Mas também a usa. Muito, também o meu dia-a-dia é matemática, exatamente. A seguir, Helena, vamos para a reportagem e a seguir já vamos debater o assunto. Vamos conhecer mais de perto agora os resultados dos alunos portugueses na disciplina de matemática e também como é que eles se têm portado nas Olimpíadas. O ensino da matemática tem sofrido várias alterações, vamos recordá-las. A matemática é uma disciplina que dá dores de cabeça a alunos e pais de todo o mundo. Por cá, os resultados dos exames têm sido pouco animadores. Vejamos. Em 2013, os resultados de todos os exames sofreram quebras, independentemente do ano letivo dos alunos. No caso do exame do 6º ano, a média passou dos 54% para os 49%. No 9º ano, os valores desceram de 53% para 43% e no ensino secundário, a média ficou-se nos 8,2% e a taxa de reprovação passou de 16% para 20%. Mas nem tudo são más notícias. Nas últimas Olimpíadas Ibero-Americanas da Matemática, que tiveram lugar na cidade do Panamá, os portugueses conquistaram ouro, prata e bronze e trouxeram a melhor pontuação de sempre. Desde 1990, o ano em que Portugal participou pela primeira vez neste evento, as equipas nacionais já arrecadaram 3 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata, 31 de bronze e 10 menções honrosas. Diz o Ministério da Educação e da Ciência que existem 3 grandes finalidades no ensino da matemática: a estruturação do pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade. Nesse sentido, as novas metas definem o que os alunos devem aprender em cada ano de escolaridade e, no caso da matemática, estas metas têm estado envoltas em polémica. Há quem afirme que está contra estas metas e que as consequências vão ser negativas para a aprendizagem dos alunos. Por outro lado, há quem as defenda e alega a manifestação de evidência de progressos significativos na aprendizagem dos alunos com a aplicação em aula dessas opções e propostas. Facto é que o ensino desta disciplina tem sofrido alterações nos últimos anos e que não existe uma fórmula simples para despertar o interesse dos alunos e a aceitação por parte dos professores. Irene, acrescentar qualquer coisa ao que o José Guerra estava a dizer? Muito pertinente. Quem está no terreno, nas escolas, percebe que há 2 realidades difíceis para termos sucesso na matemática. Está aqui uma professora que pode ou não confirmar isso. Em primeiro lugar, quando falou daquela questão da abstração, de facto, a matemática não pode ser demasiado abstrata em idades precoces. É pré-escolar e primeiro ciclo. E às vezes é. Puxa-se demais os miúdos eu não sei fora se de tempo. Puxar ou não. É dar-lhes conceitos abstratos e não está adequada à idade deles. Eles não conseguem. Essa coisa do abstracionismo já é para gente com mais idade, portanto mais velha, não para crianças tão pequenas. E às vezes acho que se abusa um bocadinho da abstração. Depois, embora eu não seja nenhuma entidade na matemática, tento ajudá-los nos trabalhos e às vezes é um drama muito grande porque não se consegue, de facto. Nós não conseguimos perceber qual o raciocínio. Mas isso, lá está, é as novas metas que eu depois também me queria pronunciar sobre isso. E depois ia chamar a atenção para a existência de turmas demasiado heterogéneas. E repara que há uma dificuldade enorme do professor, de facto, porque ele tem que optar, muitas vezes. Ele tem uma turma de 30 alunos, agora é 30, pronto, 30 é um número que é imenso. Sendo que dentro daquele universo de 30 alunos, há uns que vão mais à frente, uns vão a meio e outros vão mais atrás. E, portanto, ele faz o quê? Com que velocidade é que eu vou agora a dar a matemática? Não é? E temos aqui um problema muito grande, que é o ensino é universal e gratuito, é heterogéneo, está lá toda a gente, mas é muito complicado. Se nós repararmos isto, uma realidade difícil e muito difícil aplicada à matemática, como sabemos, não é? Vamos estar com 3 velocidades ou 4 dentro da sala de aula. Como é que se trabalha isto, Eduardo? Está aqui a professora. Ainda pergunta-me a mim, mas eu não posso responder. Não se trabalha certamente com turmas de 30 alunos e não se trabalha... E dificilmente se trabalha com tempos de 45 minutos e com tempos de 50 minutos. Portanto, aqui o que se trata... A diversidade é muito boa na sala de aula. É muito boa. Não se trabalha com tempos de 45 minutos ou de 50 minutos em crianças de que idades? Bom, depende do tipo de aula que estiver a fazer, depende do tipo de atividade que estiver a fazer. Eu estou a dizer que crianças também têm, até uma certa idade, muita dificuldade em concentrarem-se durante muito tempo. Sim, pois às vezes insistir durante muito tempo até pode ser contraproducente. Claro, é que nós temos um modelo... modelo... Eu que não sou professora.
Temos um modelo de aula em que é um modelo de aula, sobretudo, expositivo. Agora diga-me como é que em 50 minutos organiza uma sala de aula para trabalho de grupo, distribui atividades, põe os alunos a resolver as atividades em grupo, põe os alunos a fazer conjecturas sobre aquilo que estão a trabalhar, põe os alunos a discutir, põe os alunos a apresentar e põe o professor a acompanhar os grupos e a trabalhar as conclusões. E se mudar o modelo de aula? 50 minutos. E se mudar os modelos Pois, de aula? mas as aulas estavam com 90 minutos, pressupondo exatamente que havia essa possibilidade de aproveitarmos esses 90 minutos para fazer atividades diversificadas na sala de aula. Agora, nenhum aluno aguenta 90 minutos de aula expositiva. Isso não. Nem expositiva, nem outra, provavelmente qualquer, digo eu, não é? Depende das crianças, que idades têm. Eu estou a falar pela experiência só dos meus filhos, apenas. Sim. Com as idades deles e tentar perceber o tempo de concentração que eles conseguem ter numa atividade, não é? Sim. Gostava de ouvir sobre isto, Sr. Manuel. Sim. Portanto, a nossa escola... Matias, peço desculpa, chamei Manuel. A nossa escola está muito fundada ainda na premissa de que é possível ensinar a todos como se todos fossem um. E isto é um erro colossal. Os públicos escolares são cada vez mais heterogéneos, precisam que o modelo de aula que falava há pouco seja outro que não o expositivo. Eu não posso estar 45 minutos a expor matéria, porque os alunos ao fim de 10 minutos desligam e não ouvem nada, não aprendem nada. E não abarcam. Provavelmente, não é? Não absorvem. Evidentemente. Depois desligam, desconectam. Está o professor a falar sozinho para si mesmo. Ou para 2 ou 3 alunos. Que são 20 minutos, não sei se é verdade. Bom, portanto, o modelo de aula é fundamental. Eu tenho que introduzir práticas de aprendizagem diferenciadas, com ritmos diferentes. Tem que haver na aula várias aulas. Eu não posso ter o mesmo modelo de aula para... A professora Lourdes falava que a diversidade é muito boa na sala de aula. É boa. É boa se os alunos aprenderem. Se todos aprenderem. O drama é que, quando há uma extrema heterogeneidade, há um número expressivo de alunos que não está a aprender nada. Normalmente aqueles alunos estão no fundo da sala, que não estão conectados com aquilo que está a passar. E não estão conectados porque o ser humano é um ser ativo, intelectualmente, mentalmente e mesmo manualmente. Ele tem que estar a fazer coisas. Não pode estar a ouvir coisas. E a matemática, penso, mas aqui a professora Lourdes melhor que ele saberá, exige a implicação dos sujeitos no fazer de coisas, no pensar, no exercitar o pensamento, a inteligência, o raciocínio. Precisam ter desafios, precisam ter problemas que os convoquem para agir, para pensar, para resolver. E, portanto, de facto, há aqui um efeito professor, há aqui um efeito pedagógico que é central se nós queremos desenvolver mais aprendizagens relevantes, pertinentes na matemática. Isso não há dúvida alguma. Geralmente o programa pode ter importância, a professora Lourdes também já falou nisso, o programa não é relevante, mas o professor pode fazer muitas coisas com N programas. Portanto, o programa também não pode ser aqui, no meu ponto de vista, o bode expiatório para os insucessos na matemática. Sim, mas às vezes os programas são muito extensos, não é? São muito extensos. E eu não sei o que é que acontece a um professor que não dê a matéria toda. Bom, o que é que acontece a um professor que não dá a matéria toda? Bom, se me permite só aqui também terminar o meu raciocínio anterior e pegar nesta ideia, é evidente que diversidade a mais e uma grande diferenciação na sala de aula dificulta e vai prejudicar alguém. Mas não é isso que está aqui em questão. Eu acho que não é o problema fundamental na questão da aprendizagem da matemática. A questão fundamental para mim na aprendizagem da matemática são as abordagens que se fazem dos conteúdos matemáticos com os alunos. E é verdade que os programas não determinam a autonomia que o professor tem na sua sala de aula, mas há uma coisa que determina, que é o tipo de avaliação externa que está implementada. Portanto, e quando se determinam exames, avaliação externa, provas externas, no 4º ano e no 6º ano, está a ser passada uma mensagem muito clara aos professores. Quando essas provas são realizadas em maio, como vão ser realizadas este ano, isso está a querer dizer que, em termos de conteúdos matemáticos, em termos de trabalho matemático na sala de aula, o programa tem que estar dado, entre aspas, até às férias da Páscoa, porque depois é para treinar para exames, porque as pessoas já interiorizaram que ter sucesso em matemática passa por ter boas notas em exame, ou traduz-se
em ter boas notas em exames e exames cada vez... Sim, mas e também em português, mas estou aqui a falar da matemática. Sim, claro. Portanto, também esta introdução do exame como uma ferramenta quase exclusiva de seleção tem muita importância neste desgosto, neste não gostar da matemática de muitos alunos. E eu falava no português pelo seguinte, porque tem que haver alguma coisa que distinga a matemática, e isso para estarmos aqui a falar da matemática, e do português e de todas as outras disciplinas. Em relação a isso, porque o português portanto, também... temos que perceber o que é que na matemática difere das outras disciplinas, independentemente de as características, o sistema de ensino funcionar ou não funcionar, os currículos serem grandes ou não. As características da disciplina como tal, como conhecimento científico, é de facto uma grande abstração e um grande formalismo na ciência em si. Ora, isto são operações mentais que são muito difíceis para as crianças, impossível, e para os jovens são difíceis. É difícil aceder a este grau de abstração e de formalismo que a matemática em si, como ciência, exige. E depois as aplicabilidades também são complexas. Portanto, não é ao nível do ensino básico nem do ensino secundário que se pode chegar a este grau de abstração e a este grau de formalismo. E o grande problema do ensino da matemática, problema do ensino da matemática são as abordagens que se fazem dos conteúdos matemáticos. Portanto, se a abordagem é logo muito formalista, muito abstrata, muito... não tem sido. A partir do programa de matemática do ensino básico que entrou este ano em vigor e corroborado com aquilo que sabemos da proposta... em vigor não há resultados ainda, não há resultados. O que eu lhe posso dizer é o conteúdo. Há dificuldades. Há dificuldades, desde já manifestas, há dificuldades e há o conhecimento e há a investigação. E há aquilo que nós sabemos e há aquilo que nós, professores de matemática, e aquilo que os investigadores em educação matemática e aquilo que os estudos internacionais e os programas internacionais e os programas de outros países sabem, é que o excesso de formalismo precocemente instituído e precocemente dirigido aos alunos vai afastar os alunos da matemática. Deixe-me só acrescentar, queria retomar duas questões que foram ditas. Mas deixe-me acabar isto. Sim. A Luz tinha dito há pouco, no arranque da nossa conversa, que sentia que hoje os alunos que saem do 4º ano saem a gostar mais de matemática, saem mais bem preparados a matemática e que provavelmente continuarão com mais sucesso nos ciclos seguintes de ensino. Agora está-me a dizer que este novo programa, que entrou agora em vigor, é um retrocesso, em seu entender, é isso? Em relação àquilo que estava a ser posto em prática? Pelo menos não acompanha a investigação, não acompanha o nosso saber empírico, que também é importante. Não que era o que o programa anterior tinha, de bom, é isso? Era o que o programa anterior tinha de bom. Eram as abordagens, foi o trabalho feito com os professores do primeiro ciclo, porque o Ministro está muito preocupado com o fraco conhecimento matemático dos professores do primeiro ciclo, até quer instituir mais um exame, porque com exames ele resolve tudo. Mas acabou com um programa... matemática, como sabe um professor universitário. Mas acabou com um programa de formação de professores do primeiro e segundo ciclo, que era uma das componentes do Plano de Ação para a Matemática, acabou com ele. E, fruto desse programa, muitos professores do primeiro e do segundo ciclo foram conquistados para a matemática e para um bom trabalho matemático na sala de aula. Acabou-se essa formação em contexto. Acabou-se. Peço desculpa, porque queria ter isto claro, e a dizer-me que queria apontar aí mais duas queria apontar dois círculos viciosos que têm aqui sido retomados, que é a questão do insucesso, que gera um certo desgosto e que certamente gera insucesso. Portanto, ninguém gosta, se estão sempre a dizer que não sabe, que fez mal, a pessoa desiste. E outro ciclo que é a incompreensão, desgosto ou falta de ligação, de apego e incompreensão. Também ninguém gosta de coisas que não compreende de todo e não consegue compreender. E exatamente isso tem a ver com as abordagens que eu tenho vindo a referir, porque aquilo que o programa de 2007, que estava já a dar, pelo menos a nível do envolvimento dos alunos, estava a dar resultados, apontava para uma matemática com compreensão. Uma matemática que passava do informal para o formal, devagarinho, com cuidado, para não matar logo a criança à nascença. Do concreto para o abstrato. Por exemplo, eu dou um exemplo, no primeiro ciclo, a geometria. Com o que é que se começa? Começa-se com aquilo que o aluno intuitivamente conhece, com uma bola, com o cubo, com formas tridimensionais. Este programa começa pelo ponto.
o ponto, a reta. Portanto, começa já numa perspectiva axiomática, que é a perspectiva mais formal da matemática. Portanto, só pode dar mau resultado, porque deu anteriormente, deu onde foi experimentado noutros países e por isso mesmo foi alterado. Têm que ensinar da maneira que lá está, não podem subverter essa Os professores ao contrário também. Podem subverter os deveres. São obrigados profissionalmente. À desobediência civil. São obrigados porque o que define o profissional, em primeira instância, é servir o melhor possível as crianças que têm ao seu cuidado. E não é o ministro que deve dizer ao professor como é que deve ensinar. Exato. Portanto, vão ter que fazer orelhas mocas. Os professores têm que ser mais profissionais. Desculpe só. Demasiada ingerência. Mas quando o ministro Nuno Crato diz que o programa de 2007 era um programa que não dava liberdade aos professores, está a tirar areia para os olhos das pessoas. Porque se há programa que tenta tirar a liberdade aos professores, é este programa agora em vigor, porque induz uma abordagem matemática assente no formalismo. E acha que o resto, a motivação é só para entreter. Não, a motivação faz parte de uma experiência de aprendizagem que aproxima os alunos da própria experiência matemática, da capacidade de fazer conjecturas, da capacidade de testar conjecturas. Não é aprender um axioma e um teorema que cai de cima, que cai do céu aos trambolhões, que ele não percebe nem como surge, nem para que serve. Mas não é assim que a matemática foi construída. A matemática foi baseada, foi construída ou foi descoberta, aqui entramos na área da filosofia da matemática, mas foi sempre com intuições. Foi sempre com base na intuição. Nunca foi com base no raciocínio lógico. Isso é construção posterior. A intuição matemática, que Poincaré, aliás, em 1905, um grande matemático, dizia: sem a intuição, os espíritos ainda jovens não teriam meios de aceder ao entendimento da matemática. Não aprenderiam a gostar dela. E, sobretudo, nunca viriam a ser capazes de aplicar a matemática. Muito bem. José Vieira, eu queria ouvi-lo também sobre isto, nomeadamente sobre a sua aprendizagem da matemática, uma vez que trabalha com ela todos os dias, e sobre essas questões que aqui foram faladas, até como aluno de matemática, se as sentiu, como é que as sentiu, era bom termos essa experiência. Muito bem, eu não vou falar na perspectiva dos colegas portanto, são especialistas da educação, da matemática. Agora, mas eu gostava um bocadinho, enfim, gostava de falar sobre este aspecto do interesse da matemática, não só da perspectiva do aluno e da aprendizagem, mas do aspecto social mesmo, que há um bocadinho falámos sobre o tal preconceito da matemática. Mas poderei começar então por esta ligação à matemática e pela utilização da matemática para resolver problemas do dia-a-dia e científicos, etc. Aquilo que eu realmente reconheço é que há uma dificuldade muito grande, mesmo nos alunos universitários, em pegar em grandes aspectos da matemática e fugindo para outros aspectos mais simples, não. A matemática também é simples, mas tem um grau de dificuldade, aparentemente, que os próprios estudantes já vêm com esse preconceito do secundário, que é a parte onde eles normalmente querem fugir. E esse aspecto do preconceito da matemática eu acho que é fundamental. Numa sociedade que tenha como base a tecnologia e que esse aspecto de desenvolvimento do conhecimento tecnológico, etc., é inculcado na própria sociedade, eu vejo isso nas sociedades asiáticas, por exemplo. Coreias, Singapuras, etc., em que realmente as crianças, são estimuladas mais para aprender a matemática do que no nosso caso, em que aparentemente é uma matéria para se ir fazendo e não para se gostar e para se, para continuar a progredir nela. Eu relembro aqui, há uns anos atrás, a Ordem dos Engenheiros, afinal eu estou aqui também em representação da Ordem dos Engenheiros, fez uma campanha forte sobre a necessidade de haver nas provas de ingresso aos cursos de engenharia, haver a matemática como de base. E isso não foi um escândalo, mas foi muito criticado, inclusive, porque realmente nós não entendemos que um curso de engenharia não tenha que ter por base
um substrato fundamental de matemática. E isso conseguiu-se. Agora existe essa obrigatoriedade da matemática como prova específica. E porque é que, essa é a questão, porque é que a própria sociedade entendia que poderia haver um acesso a um curso de engenharia sem que os estudantes tivessem a matemática como prova de ingresso? Portanto, é uma pergunta muito interessante para vermos como é que realmente a própria sociedade reage ao conhecimento da matemática, ao interesse da matemática para as suas aplicações tecnológicas. Portanto, este aspecto eu acho que é um problema que não está resolvido, julgo eu. Não tem a ver tanto com estes programas, métodos de ensino, etc., mas tem a ver também com a própria visão que a sociedade tem do interesse da matemática para a evolução tecnológica do país. Envolver a sociedade civil num aspecto que é fundamental, porque nós, se quisermos ter até podemos agora começar a entrar na indústria de ponta, portanto, quando falamos nas tecnologias de informação, nas informáticas, etc., ou nos novos materiais, tudo isso tem a ver com pessoas, gente muito qualificada, com bases fortes na matemática. Portanto, de uma forma geral, no sentido de toda a sociedade tem que dar um outro valor a esta disciplina, é isso? E as coisas mudarão por aí. E não fazer o contrário, que é desvalorizá-la, dizer, bom, o meu pai não era bom em matemática, tu também podes não ser, etc. Quer dizer, essa ideia, eu acho que devíamos mudar a nossa perspectiva. Falta a ligação da escola, eu às vezes falo nisto. A escola tem que estar mais ligada às universidades, à Ordem dos Engenheiros. Por que não promovermos um encontro entre a Ordem dos Engenheiros e as confederações de associações de pais? Para não se esquecer do final do programa. Eu acho que falta esta ligação às universidades. Eu acho absolutamente essencial que haja um ensino estruturado do primeiro ciclo ao universitário, que haja diálogos constantes entre os vários ciclos e, se calhar, a sociedade civil também. Mostrarmos que a matemática é útil, que a matemática é necessária, até no dia-a-dia, explicarmos isso aos meninos, eles gostam disso. Eu só queria recordar que o ano passado a Ordem dos Engenheiros fez uma série de programas na televisão, não sei se viram, mas sobre precisamente o interesse, não só da matemática, mas das ciências de base, porque a engenharia tem as ciências de base, tem a química, tem a física, tem a matemática, tem a biologia, precisamente na evolução tecnológica da sociedade. E isso foi eu julgo, foi uma ação muito interessante. Não sei qual foi o impacto que ela teve. Também não lhe sei dizer. Já vamos começar. Como é que tem evoluído o ensino da matemática? O Sociedade Civil foi ouvir a opinião do diretor da Escola Superior de Educação, João de Deus. O ensino da matemática começa na aprendizagem dos números e de alguns conceitos básicos. Os Jardins Escola João de Deus praticam um tipo de ensino diferenciado e acreditam que os primeiros anos são vitais para um contacto positivo com a matemática. Se calhar o primeiro passo e o mais importante é, através de uma série de situações de aprendizagem, a criança compreender, a criança interiorizar qual a utilidade, para que serve cada um dos aspectos da matemática. O segundo aspecto, a criança tem que perceber o que é somar, o que é contar, o que é subtrair, o que é um determinado aspecto da geometria, o que é um gráfico. Junta-se com a sua utilidade, para que é que serve. E há uma terceira etapa muito importante, que as pessoas muitas vezes esquecem, é que tem que ser treinado, tem que ser praticado. Eu não posso aprender e consolidar uma aprendizagem se não a praticar, se não a treinar. Se há uns anos os alunos eram obrigados a fazer listas com a numeração de 1 a 100 ou a escrever a tabuada até ela estar decorada, hoje os métodos utilizados para ensinar matemática são bastante diferentes. A matemática muitas vezes é ensinada de uma forma muito abstrata, muito teórica, em que a criança não compreenda o conceito. A abstração tem que ser feita paulatinamente, de uma forma gradativa. Sim, ensina-se a matemática de forma diferente, nos aspectos melhores, noutros aspectos piores. Porque se nos aspectos se introduziu esta componente lúdica e esta componente da compreensão sobre a utilidade, para que serve e o que é aquilo que estamos a aprender na matemática, por outro lado, às vezes faz-se de tal maneira lúdico que a criança não compreende o que está a fazer, porque a grande importância da matemática é que quando eu estou a ensinar a criança ou a fazer situações de aprendizagem que a criança aprende a numeração ou que aprende as operações, a criança está a desenvolver estruturas cerebrais
que são importantes não só para fazer aquela operação, mas para toda uma série de raciocínios lógicos que mais tarde vão ser fundamentais no dia-a-dia da criança. Está toda uma série de brincadeiras que os pais podem, de uma forma extremamente lúdica, e sim, é muito importante, porque os pais são pais, os educadores são educadores, os professores são professores, e não misturemos as coisas. É necessário é que escola, pais e profissionais de educação trabalhem em equipe. O treino da matemática em contexto informal parece ajudar na aprendizagem. Falar com as crianças, inventar jogos que envolvam conceitos matemáticos e incentivá-las pode contribuir para que se familiarizem com a disciplina e deixem de achar que a matemática é mais difícil ou desinteressante. Já tínhamos falado aqui dos jogos, também do papel dos pais nesta questão da matemática. A Helena tinha falado disso. Eu, a sério, que não falei com este senhor. Mas já tinha falado disso. Já tinha aqui. falado nisso. E eu, aproveitando que aqui já foi falado. E queria falar também destas alterações, né? Que estão a preocupar, estou preocupada a Confederação. Porque, sabe, chegamos a um ponto neste país que se muda sem perceber o impacto que a mudança vai ter. E se essa mudança vai ser ou não proveitosa. Eu não quero ser velho do Restelo e, de facto, a sociedade muda, a tecnologia muda e nós temos que mudar também. E a escola tem que se mudar permanentemente, é óbvio, tem que se atualizar. Agora, nós temos que começar a pensar, quando vamos mudar, se efetivamente aquela mudança vai ou não ser proveitosa. Nós falamos aqui de alguns fatores que foram mudados recentemente, muito recentemente, e foram mudados, assim, muito também rapidamente, não é? E que nós já estamos a perceber que não são bons. Por exemplo, eu estive a apontar, olha, 30 alunos numa turma. As aulas de 90 minutos também, é bom para a química, programa, não é bom, modelo expositivo. Há aqui uma série de conceitos, não é, que vamos vendo e até mudaram recentemente e não mudaram para melhor. Porquê? Porque é preciso consultar a base, é preciso consultar a realidade, ver o que temos realmente e o que queremos, e mudar nesse sentido. Não é porque eu, que sou um grande matemático, um grande cientista na matemática, tenho verdades absolutas na minha cabeça e acho que toda a gente vai ficar muito melhor se eu mudar assim o assado. Mas essa questão do número de alunos, etc., não tem a ver com questões de poupança, de dinheiro, não tem a ver com questões... Se calhar não vamos poupar nada. Porque depois vai ser o tal insucesso, não é? Vai ser mais custoso e mais caro, porque depois, Eduarda, temos apoios educativos. E apoios educativos são dados com professores, que também são pagos. Portanto, nós temos que perceber, às vezes, quando mudamos, se mudamos efetivamente para melhor e se isso é uma implicância positiva. Que há poupanças que podem trazer mais prejuízos no futuro, eu acho que sim, Eduardo. É isso que eu estou aqui também a tentar que se reflita. E curiosamente, neste país chegamos a um ponto que ninguém escuta ninguém entende que um diálogo e consensos é a melhor mudança que pode haver. E o que eu estava a dizer, consultar, sim senhor, a Ordem dos Engenheiros, consultar as faculdades, as universidades, consultar os professores. Então os professores agora são todos incompetentes, não sabem como é que uma sala de aula funciona e o que é necessário ou não. Consultar toda a gente, ouvir os pais e depois de ouvir toda a gente decidir e perceber a realidade. Não é mudar, porque achamos que assim ficaria melhor e nem perceber que realidade temos. Isto é demasiado perigoso e isto está a acontecer sucessivamente e isto está a acontecer todos os dias em todas as áreas que não a matemática. É lamentável. O que é que pensa também já agora destas mudanças e que impacto é que elas podem ter na forma como se ensina a matemática? Eu diria 3 notas breves, tentando sistematizar algumas ideias que me parecem nucleares desta nossa reflexão. Primeira, trazer a realidade para a matemática, ou as realidades. A realidade social, a realidade económica, a realidade pessoal, trazer a vida para a matemática. Aliás, um pouco como dizia a professora Lourdes. Isto parece-me fundamental. Isso serão os professores que terão que o fazer na sala de aula, não é? Serão os professores, mas não podemos ignorar um contexto político e o currículo e o programa, embora eu defenda que os professores têm que ser profissionais e têm que se afirmar profissionalmente nesta linha de ação. Trazer a realidade, trazer a compreensão e o sentido da matemática para os miúdos, porque se for um ato mecânico de pura memorização, que o aluno não entende, não compreende, ele não vai avançar, não vai progredir, não vai desenvolver. E acha que se está a ensinar a matemática neste momento? Nos últimos anos, a grande aposta, como já testemunhou aqui a professora Lourdes, tinha sido essa, de começar a ensinar a matemática pela realidade, pela vida.
em contexto, do real, em contexto, partindo da realidade, evoluindo para a abstração progressiva. Não é começando com miúdos de 6 anos com mecanismos de abstração. Isso é começar a construir um insucesso. Bom, terceira linha de intervenção é trazer para a matemática o desafio, a interpelação, a imaginação. E eu acho que nenhum ser humano recusa este desafio de pensar, de trabalhar, Mas o que eu de gostaria de dizer imaginar. é que a matemática é apresentada como uma coisa chata, logo à partida. O programa limita a atuação do professor também, não é? Condiciona. É isso que quer dizer condiciona. O programa... É tal o preconceito que começamos esta conversa. Há muitos preconceitos que também têm de ser desfeitos para trazer estas 3 linhas de intervenção. E só para terminar, e se de facto este programa, mas a professora Lourdes melhor que eu saberá sobre isso, se este programa vai ao arrepio destas 3 linhas de ação, então é um mau programa. Exatamente. É um mau programa, prestará um péssimo serviço às nossas crianças, e o meu apelo é para que os professores sejam profissionais e ensinem, façam uma abordagem da matemática, façam os alunos compreender a matemática, gostar progressivamente da matemática e sentirem-se desafiados e implicados nessa aprendizagem. Porque se eles não se implicarem, também não vão aprender. E, portanto, vão se auto-excluir de um pensamento, de um conhecimento que é vital, como aqui já se disse, que é essencial para a vida pessoal, para a vida social, para a vida profissional. Eu poderia... Queria acrescentar, não era? Eu queria dizer o seguinte, esta situação que nós estamos a verificar aqui no nosso país, também já foi falado aqui, passa-se muito no nosso mundo ocidental. Um bocadinho diferente do asiático, como há bocadinho disse. Aquilo que se verifica, por exemplo, na área da engenharia, a nível europeu, é que há cada vez menos vocações, chamamos assim, para a engenharia. Uma das razões fundamentais para que não haja alunos de engenharia é precisamente a fuga à matemática, que é curioso. Quando, enfim, a maior parte das pessoas que não querem ir para a engenharia tem a ver com a tal fobia à matemática. E uma sociedade como a nossa, que tem cada vez mais sustento em desenvolvimento tecnológico, necessita de cada vez mais pessoas, neste caso, de engenheiros. E nós, a nível da Europa, eu estou a falar a nível europeu, estamos com graves problemas de vocações para a engenharia. Uma das razões tem a ver com a matemática, precisamente. Então é uma questão que não é só nossa? Não é só nossa. Há campanhas a nível europeu, precisamente para a cativação de estudantes para a matemática, para a tecnologia, que eventualmente nós podemos também... Estava aqui a partilhar, só agora para completarmos a nossa ideia. O meu filho vai fazer um programa de férias, porque está interessado na engenharia, na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia. Era o que eu estava a dizer, estes protocolos são uma mais-valia. Porque é para eles também conhecerem um mundo que vai para lá do limite da escola. E para ver a beleza da matemática aplicada em coisas do dia-a-dia. Isso é que é fundamental. Mas os exames também limitam a atuação do professor. Eu ia chamar a atenção para isso, não é? Eu passo ali a palavra e dirá. Assim, a autonomia é muito bonita e proclamarmos a autonomia é muito bonito, mas o que é facto é que depois temos um programa e metas a cumprir. Aquilo é uma tralha, é o projeto pedagógico, é as metas. Antes nós chamávamos objetivos, atingíamos os objetivos ou não. Agora tem uma tralha enorme a escola. Digo-lhe, é uma baralhada, porque olha, tem as metas, tem o programa, tem o projeto curricular de turma, tem o projeto pedagógico da escola. Se nós lermos esta tralha toda, devo dizer-lhe que dispersamos. Às tantas eu digo, já nem sei o que é que eles vão aprender, a história, que é uma área que eu controlo bem. Muito menos a matemática, não é? Fico baralhada com tanta coisa. Se calhar era melhor simplificarmos e centrarmos e darmos alguma autonomia ao professor, aí concordo consigo. Dentro da sala de aula, não é? E os exames também, tem que se lhe diga. Nós temos defendido sempre, e sobretudo durante o ano que passou, em que vimos ameaçado e vimos concretizada um grande golpe no trabalho que vinhamos a desenvolver com os alunos na sala de aula, temos insistido que, de facto, o professor continua a ser autónomo na sala de aula e continua a ser o protagonista da sala de aula com os seus alunos. Agora, isso não quer dizer que depois não esteja condicionado por estes fatores da avaliação externa. E isto não é para dizer que os professores, sem os exames nacionais, fazem o que querem na sala de aula e não dão as aulas e não dão a matéria e não sei quantos. Isso é uma falácia, é uma perigosíssima falácia, para além de passar um atestado de incompetência aos professores, que felizmente em Portugal, neste momento, são uma classe bem preparada,
uma classe com uma formação superior muito boa. Muito boa. Nós, neste momento, temos nas escolas básicas, nas escolas secundárias, professores com graus de mestrado e com graus de doutoramento, e não temos já professores que não têm formação específica para a docência. Portanto, esse tempo já passou há muito tempo. A classe profissional dos professores é uma classe muito bem preparada. Portanto, vir com essas ameaças para os professores é um bocado triste. De qualquer maneira, eu queria só referir também que, por exemplo, na apresentação dos resultados do último TIMSS, do 2011, em que já agora em 52 países os alunos portugueses do 4º ano ficaram em 15º lugar, há 3 conclusões sobre o bom desempenho dos alunos. Por um lado, a educação pré-escolar, crucial no desenvolvimento do desempenho matemático das crianças, e o alargamento da nossa educação pré-escolar, certamente nos anos anteriores, certamente não é alheio a estes resultados. A preparação dos professores, uma característica que eu penso que também está conseguida, e a satisfação com a carreira, estão relacionados com o melhor desempenho matemático. A satisfação com a carreira tem agora uma grande ameaça. Cada vez os professores estão menos satisfeitos com a sua carreira. E, finalmente, o maior envolvimento dos alunos, que vem ao encontro daquilo que o professor Matias menos Alves... satisfeitos com a sua carreira, mas ainda suficientemente lúcidos para separar isso. Esperemos que sim. Essa dos tem interesses sido, dos alunos na sua aprendizagem. a nossa grande, digamos... Porque essa desmotivação provavelmente é geral, não é só dos professores, não é? É geral, e tem sido um bocado o nosso desafio, é que os professores não desistam. Os professores, como bons profissionais, não podem desistir dos seus alunos, até porque os seus alunos são cada ano novos, são cada ano outros, são cada ano diferentes. Aquilo que uma pessoa um ano deixa de fazer vai afetar uma geração. Uma geração, no sentido que aquele grupo de alunos daquele ano vai ser afetado. Finalmente, eu queria aqui só clarificar 2 coisinhas que foram ditas e que às vezes são ditas en passant e que podem ter leituras um bocadinho opostas, contraditórias. Uma é a valorização da matemática. Se a valorização da matemática é aquela que este ministro lhe dá, exames de matemática para tudo, eu não quero essa valorização. Não podemos reduzir a matemática ao ministro da Educação, não é? Aquilo que José Guerra falava em relação à questão da importância da matemática era pela sociedade toda em geral. Sim, mas estamos a correr esse risco. A valorização muitas vezes é muito difícil, é uma disciplina tão difícil, tão importante, que o meu filho até teve... Vou fazer a pergunta de outra maneira. Terá a sociedade que deixar apenas a cargo do Ministro da Educação a questão da matemática e a forma como se trabalha a matemática? Certamente que não. E as experiências que foram referidas já aqui, das Olimpíadas, dos campeonatos de jogos matemáticos que também existem, do circo matemático, de tantas outras iniciativas, concursos de resolução de problemas, tudo isso são certamente contributos importantes. Como são contributos importantes a divulgação científica e a divulgação científica no âmbito da matemática. Agora, uma coisa eu quero aqui deixar bem expresso é que tudo isso são coisas que complementam, assim como também o trabalho dos pais, numa perspectiva até mais lúdica, complementam um certo gosto pela matemática. Mas a escola é fundamental. E o que se passa na escola em termos do ensino da matemática é que vai ser determinante, não só para as aprendizagens, como para o gosto dos alunos. E, nesse sentido, essa valorização da matemática não pode ser o torná-la um fator seletivo cada vez maior, um fator discriminatório cada vez maior. Por outro lado, a componente lúdica de que se fala, muitas vezes parece que ela que existe na sala de aula só porque os alunos estão a resolver atividades com interesse e com gosto. Parece que, como eu também já ouvi o ministro dizer, que estão entretidos. Ora, os professores não estão a entreter alunos na sala de aula. Portanto, se os alunos estão entusiasmados, estão empenhados e estão envolvidos nas suas atividades com gosto, isso não é a componente lúdica. Nem é saber, os alunos continuam a saber a tabuada de cor. Não é isso que os faz bons alunos a matemática, ou competentes a matemática. Porque é que a importância... Dá muito jeito de saber a tabuada. Sabe, dá muito jeito. No dia a dia, não é? Dá muito jeito. E eu quase sempre os alunos
com dificuldades em matemática até sabem a matemática de cor. Mas sabem a tabuada. Sabem a tabuada de cor. Sabem a tabuada de cor. Mas essa é outra questão. Porque também às vezes há estes mitos, que é um bocado para quem não percebe, tapa um bocado os olhos. Finalmente, uma outra questão que eu queria referir e que tem a ver com... olha, se quer que lhe diga, tem a ver com esta questão da compreensão, de que já referimos e que eu vou voltar a referir como um salto. Os alunos que se envolvem, e eu com isto não estou a dizer, porque às vezes há discursos muito demagógicos em relação à nossa prática na sala de aula e às nossas concepções de ensino e de aprendizagem quando queremos que os alunos se envolvam. Os alunos não dirigem a sua aprendizagem. Quer dizer, o professor ainda está lá para alguma coisa. O professor é fundamental na orientação e nas aprendizagens significativas dos alunos. Agora, os alunos não aprendem é sem se envolverem. Este envolvimento dos alunos que o relatório do time se refere. Portanto, em relação a estas grandes questões que temos vindo a tratar, eu gostava de referir exatamente e de sublinhar exatamente esta É aí que nós podemos entrar os pais. E já agora, em relação também à importância da tecnologia e à importância das aplicações da matemática, de facto também é estranho, e já agora volta à questão da memorização da tabuada e das operações e dos algoritmos, é estranho que o programa de matemática atualmente despreze completamente o tratamento, as tecnologias, despreza completamente, e a gente não utilizava a máquina de calcular para fazer contas. Isso eram outros recursos que às vezes os alunos noutras instâncias, até fora da sala de aula, utilizam, sem dúvida. Mas a máquina de calcular, o computador, as tecnologias são utilizadas para o trabalho interativo dos alunos. Uma coisa é usar a máquina de calcular para fazer as contas, outra coisa era a tecnologia, exatamente, como o José Vieira estava a falar dela há pouco, que tem a ver com a matemática que está por trás das novas tecnologias. Estamos de acordo, são coisas diferentes. Estamos de acordo, mas a concepção que está explícita no programa de matemática do ensino básico é reduzir ou entender que as tecnologias se usavam na sala de matemática e na aula de matemática para substituir o cálculo. E volta, de facto, outra vez, e eu insisto, a abordagens extremamente formalistas, formalizantes e para os quais os alunos não veem sentido. Muito bem, já vamos regressar. Luís Oliveira é professor do Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico, rejeita a ideia de que a disciplina, a matemática, assuste os estudantes do ensino superior. Além disso, a procura de profissionais na área das matemáticas é grande e a maioria dos alunos encontra saída no mercado de trabalho quando sai do Instituto. No Instituto Superior Técnico, em Lisboa, são lecionados cursos que vão desde a arquitetura à matemática aplicada e computação, passando por várias engenharias. Quase todas as licenciaturas e mestrados deste instituto têm cadeiras de matemática e não parecem meter medo aos alunos inscritos. Estes estudantes que nós temos nos cursos de matemática são muito bons. Temos sempre o curso completamente cheio. A física, o curso de física, por exemplo, no técnico, a mesma coisa. Portanto, cursos considerados com grau de dificuldade muito elevado e que exigem imensa matemática, por exemplo, a física também exige, mas a matemática, naturalmente, por for maioria de razão. O curso de matemática atrai estes alunos e nós acabamos por ter sempre uma procura enorme. Segundo sei, mais de 90%, 100% diria mesmo, dos alunos que saem licenciados e com mestrado em matemática têm tido facilidade de colocação. Sobretudo escolhem as disciplinas relacionadas com a prática, o cálculo atuarial, a ligação à finança, a consultoria. Quando questionado sobre o que fazer para atrair alunos para os cursos superiores com uma forte componente de matemática, o professor Luís Oliveira afirma que é necessário que haja um ensino de qualidade e de referência ao nível nacional e internacional. Depois, é preciso que essa área tenha uma boa empregabilidade. As saídas profissionais, penso eu, que são excelentes. O curso de matemática do técnico, sobretudo nas partes, temos vários vetores de opções e há partes que estão mais relacionadas com a indústria, com a indústria no sentido lato, na consultoria, cálculo de risco em bancos, em companhias de seguros. Esses profissionais
que são muitíssimo bem formados no técnico e noutras instituições portuguesas, mas no técnico em particular, têm muita facilidade de emprego. É muito fácil serem colocados e muitas vezes antes de terminarem o curso. Os que vão para a matemática de investigação geralmente são os alunos mais brilhantes, são grandes alunos, têm notas excelentes e esses aí muitas vezes enveredam por uma carreira de investigação e essa carreira em Portugal, embora tenha havido um grande investimento nos últimos anos, nos últimos 10 anos, digamos, tem-se perdido bastante nos últimos 2 anos com esta terrível crise. Para entrar nos cursos do Instituto Superior Técnico, os alunos do secundário têm de ter médias elevadas. O corpo docente orgulha-se desse facto e de, durante a licenciatura ou mestrado, os alunos apresentarem resultados brilhantes. Das elevadas taxas de empregabilidade e das turmas totalmente preenchidas, pode depreender-se que a matemática não assusta os alunos universitários. Há pouco falava aqui da dificuldade que existe em encontrar, por exemplo, engenheiros a nível da Europa, do continente europeu. Quem sabe da matemática, quem trabalha estas áreas da matemática, ou quem estuda estas áreas da matemática no superior, tem mais facilidade de encontrar emprego no mercado de trabalho, ou isto também é um mito? Não, acha que não? Eu julgo que não é um mito. Não se aplica só à matemática, mas digamos que... Mas a matemática talvez em particular... Eu julgo que terá mais oportunidades de vida, viva-se ela em que área for, quem for capaz de compreender os problemas, de se apaixonar por eles e de contribuir para a resolução desses problemas, onde quer que eles se inscrevam. Numa empresa, na área social, e, portanto, o recrutamento das pessoas faz-se muito em função da sua capacidade de ler, de interpretar, de analisar, de equacionar as questões, de ser ativo, de ser autor, de ser criador. Eu tenho aqui neste programa falado várias vezes nessa dimensão importante. Isso é muito interessante, porque isso tudo, como está a dizer, que leva ao recrutamento das pessoas, está tão longe da nossa escola ainda, não está? Daquilo que se ensina às crianças. Não diria que está tão longe. Não está ainda. Por as crianças a pensarem os problemas, a encontrarem soluções. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo é as crianças a aprenderem ainda muito teoricamente pelos livros não é na e a terem que debitar aquilo nos testes. Nos centros de decisão. Digamos que essa presença existe. Curiosamente, não diria que está totalmente afastada. Diria que temos de caminhar. As crianças não fazem trabalho de campo, fazem muito pouco trabalho de campo. Para um processo de escolarização não acha, que valorize, acha que não. Que valorize muito mais estas dimensões. Porque eu tenho 2 filhos em idade escolar e tenho acompanhado a escolaridade deles desde o a resolução do pré-escolar. E a maior parte do ensino deles é feito igualzinho àquilo que eu fiz quando tinha a idade deles. É verdade. A dita resolução Mas de o mercado problemas... de trabalho hoje exige muito mais e de maneira diferente, como dizia exatamente, o ser criativo. É essa a questão que eu estava a colocar. Exatamente. A questão da resolução de problemas, e quando eu falo, e quando o programa 2007 falava na resolução de problemas como um eixo transversal do programa, remete não aos problemas de aplicação que este programa tem agora define de capítulo, que até define se é de um passo, se é 2 passos, portanto está determinado logo, não há nenhuma criatividade aqui na resolução destes problemas, há apenas aplicabilidade. Pólia foi um grande matemático responsável pela sistematização da resolução de problemas e quando, claro, é difícil um ensino baseado na resolução de problemas, ou um ensino, eu não digo tanto baseado, que isso é quase utópico, mas que tenha uma grande componente de resolução de problemas. É difícil, porque um problema, para ser um problema entendido desta forma, é um problema aberto, é um problema para o qual não há uma solução pré-determinada ou às vezes até única, é um problema em que o próprio aluno, ao interpretar o enunciado, pode perceber que lhe faltam dados e tem que os ir procurar, pode perceber que tem dados a mais e tem que os selecionar. Então, mas numa sociedade de informação como aquela que nós vivemos, com certeza o mais importante é isso, não é? Eles saberem procurar informação. Isto é a resolução de problemas. E eu tenho experiência de sala de aula, de ter feito este trabalho com os alunos e talvez a experiência mais positiva, a avaliação mais positiva que eu tive de um aluno, aquele aluno fraco de matemática, que no fim de uma atividade destas de resolução de problemas, em que tiveram que andar à procura de dados na biblioteca, tiveram que andar não sei onde, tiveram que ir medir lá fora, me disse, professora, afinal eu consegui. Este afinal eu consegui
talvez, até pela carga que a matemática tem de difícil, quando um aluno consegue, é algo para o seu autoconceito, para a sua segurança intelectual, é fundamental. Portanto, nós não podemos desprezar, até pela importância que tem, esta capacidade da resolução de problemas, de selecionar informação, de buscar informação, de ser criativos na busca de soluções e também de ser críticos das soluções. Porque a componente da crítica do resultado, que era o último passo que Pauliá descrevia na sua metodologia de resolução de problemas, é fundamental para um cidadão com capacidade de intervenção e com capacidade de progresso na nossa sociedade. Se me permitem, em relação às saídas profissionais, é de facto verdade, Eduarda, também tem os filhos no sistema de ensino e todas as saídas que vão para o lado da matemática são sempre melhores que as saídas para o lado das humanidades. Creio também que não podemos aqui desvincular-nos um bocadinho desse estigma da matemática que existiu de facto. E os miúdos, para fugirem à matemática, iam para o lado das humanidades e eu convivi muito com essa realidade. Pois. Como lhe disse, fui por opção, eu não tive negativa à matemática no nono ano. Eu até tenho hoje muitas dúvidas sobre essa divisão que se faz. E também, eu acho que tinha que ser obrigatório ainda faz sentido hoje, na sociedade em que vivemos e com as novas disciplinas que existem, se essa é a divisão que ainda... O José Matias é que deve saber disto, ele vai-nos já dizer. Não, mas subscrevo em absoluto essa preocupação. Agora, que de facto a área das ciências é uma área com mais leque de oportunidades, é verdade, isso é uma realidade. Mas eu queria pôr aqui a questão da formação básica da matemática para os engenheiros, por exemplo. Com a mudança que se verifica todos os dias na tecnologia, no conhecimento, etc., o que é mais importante realmente na formação do engenheiro é uma formação básica de ciências, não só na matemática, mas estamos a falar da matemática, porque isso habilita o engenheiro numa situação diferente que constantemente está aparecendo de uma forma, enfim, que não aprendeu na escola. Essa base de raciocínio, essa base de sistematização do conhecimento, etc., é fundamental para o sucesso da sua vida profissional. E este aspecto, eu acho que agora saía um bocadinho da escola primária ou básica, secundária, e ia para a universidade. E na universidade eu acho que falta fazer aí também muita coisa, pelo menos na área da engenharia, que é a área em que eu estou mais ligado. Por exemplo, fazer uma educação em que a parte de base das ciências seja mais, quer dizer, em termos de criatividade, de inovação, etc., é fundamental que haja uma base de ciências mais forte. No fundo é isso que eu quero dizer. Então andamos todos a fugir às ciências. Não, mas não, a vida, quer dizer, se nós quisermos saber como é que a elevação do nível do mar pode ou não afetar a costa, as praias, etc., precisamos de modelos matemáticos. Temos que saber mexer naquilo. Se nós quisermos saber a informática ou, enfim, outras áreas que estão constantemente a aparecer no nosso dia-a-dia, nós precisamos de gente bem educada, com fundamentos de matemática muito sólidos. E esse é um aspecto que a nossa escola tem isso. Aliás, a nossa escola portuguesa tem isso. Tá. E é pena se nós vamos perdê-la. Aliás, não é? Como deve saber, muitas indústrias europeias juntaram-se na European Round Table e pedem e reclamam exatamente que na Europa se ensine mais ciência, mais tecnologia, mais engenharia e mais matemática. Exatamente. Porque os modelos matemáticos, seja na área da engenharia, seja na área da economia, seja na área das probabilidades, são modelos muito importantes e o facto de terem sido até desprezados ou não terem sido levados em conta seriamente, provavelmente estão na raiz de muitas das dificuldades que hoje em dia a Europa está a passar. E também... se nós quisermos ser mesmo inovadores, se quisermos estar na onda da frente, chamamos assim, ou na crista da onda, melhor, temos que ter esse suporte na nossa indústria, nas nossas empresas, na nossa escola. E é isso, julgo eu, que nós estamos a fazer. Não é por acaso que temos tido, infelizmente, por outras razões, temos tido uma procura muito grande, por exemplo, de engenheiros para o Norte da Europa. Exato. Para a Inglaterra, para a Noruega, para a Alemanha, etc. Sim, Porquê? sim. Porque realmente a nossa escola, enfim, é realmente de qualidade e eu julgo que... E porque há falta de engenheiros lá fora também, não é?
A razão é aquela que eu dizia há bocadinho. Primeiro, há menos jovens, portanto, a população europeia está cada vez mais velha. Engenheiros e engenheiras, espero eu. Não, curioso, eu faço parte também da Associação dos Engenheiros da Europa e vamos lançar uma campanha precisamente para não é engenheiras. Apelar às raparigas para virem para a engenharia, que é curioso. Porquê que as meninas têm geralmente fogem mais deste tipo de disciplinas? Lourdes, é a pessoa ideal, é a pessoa matemática e a mulher, mas isso acontece ainda, não é? Pelo menos em relação a algumas matérias. Temos mais mulheres nas ciências também já. Eu acho que isso, pois a tendência vai tender... Também é uma questão social, ou não? Vai inverter-se, porque as mulheres, há mais mulheres na escola, há mais mulheres nas universidades, em todos os cursos, de uma maneira geral. Claro que há sempre na cursos... Na engenharia temos mais mobilidade. Exatamente. Talvez há cursos que tendencialmente têm mais... e a engenharia eu sendo mãe de 2 filhos, rapaz, rapariga, a minha filha é mais voltada para as ciências que o meu filho. Portanto, isto é uma verdade que não é absoluta, Eduardo. Eu acho que estamos tendo... De qualquer maneira. Também durante muito tempo, não é? Os filhos iam para os cursos muito influenciados pelos pais. Se não, às vezes mandados pelos pais mesmo. Agora é um bocadinho diferente, não é? Portanto, as crianças também fazem as suas opções de uma forma diferente. Mas o que é certo, engenheiras há muito menos do que engenheiros, não há? Depende das áreas. Sim. Há áreas da engenharia em Portugal que há mais raparigas do que rapazes. Já agora são aquelas que são mais ligadas ao ambiente, à química. Estamos a falar da alimentar, bioquímica. Nas tradicionais, eletrotecnia, informática, engenharia civil, mecânica, estão mais rapazes. De qualquer maneira é interessante, há bocado recordei-me, depois quando falei não passou-se-me, em relação ao desempenho dos alunos asiáticos na matemática, que de facto em testes eles são bons na matemática, mas depois também é interessante, são bons porque têm de facto uma cultura muito diferente da nossa. Mesmo uma atitude em relação à escola, a valorização da escola e do conhecimento completamente diferente da nossa. Não é só a matemática, é a relação com a escola. Mas são alunos extremamente metódicos, extremamente, portanto, que desenvolvem muito aquela componente do treino e da aplicação. E tem interesse, tem graça que são alunos, em geral os alunos asiáticos são aqueles que manifestam menos gosto pela matemática. Ou seja, que há aqui uma aprendizagem da matemática que para eles não foi significativa. Assim como também são aqueles que, em testes de aplicação da matemática com sentido crítico, também foram aqueles que mais falharam. Eles aplicam as fórmulas, os raciocínios, os algoritmos, e depois aceitam o resultado, porque a matemática tem esta coisa, como dá muita segurança. É uma disciplina que dá muita segurança pela sua certeza, pela certeza que impõe. Mas esta segurança também é artificial e é perigosa se uma pessoa não desenvolver também o sentido crítico. E de facto, as pessoas, muitas vezes, só porque manipulam algoritmos, manipulam números, manipulam equações, o resultado está e é esse. Mas não podemos ignorar que o avanço tecnológico na Ásia... Claro, tem a ver com isso. Exatamente, não é? exatamente. É há pouco tempo, não é assim de muito tempo, não é? Sim. A tecnologia, aliás, é preciso, não sei nestes aparelhos aqui qual é a tecnologia que é ocidental, julgo que é toda oriental, portanto. Claro. Não, mas realmente o aspecto que salientou, a relação do aluno com a escola é diferente. Muito diferente. E isso talvez faça a diferença também, a própria família entende que o aluno quando vai para a escola é para se valorizar e para, pronto, quer dizer, é uma maneira diferente de encarar É um facto, isto é verdade, e por isso que eu dizia há bocado, no envolvimento, na motivação, os pais são essenciais. A família é muito importante. Porque nós é que também os controlamos. Olha já fizeste os trabalhos de casa e há uma grande diferença entre o aluno que trabalha no trabalho de casa, se calhar aqui a professora de matemática até pode dizer mais que isso, o treino, a persistência, não é? A disciplina, o rigor, isso é muito conseguido através dos pais. Nós impomos as rotinas, nós é que dizemos, estás a ver televisão, como é que é possível? Ainda fizeste os trabalhos de casa, vais deixar de ver e vais fazer. Portanto, isto é treiná-los para uma rotina, para um criar como é que nós chamamos, prioridades na vida. Eles vão entender que a prioridade não é ver televisão e é fazer o trabalho de casa. Também temos muitas famílias que não acompanham isto. Temos meninos que chegam à escola com fome. Temos meninos que chegam à escola mal vestidos, não agasalhados. Temos meninos que têm
problemas de vida muito grandes. Temos desigualdades sociais, Eduarda. Não vale a pena escamotear. Específicas da matemática. Então não são. Como é que quer? São de todas as disciplinas. De todas, de uma forma mas geral. da matemática muito também. Porque, repare, como é que quer que um aluno que vem com fome para a escola e com uma família que se calhar é violenta... Mas provavelmente aí não aprende, motivado não aprende a fazer contas como não aprende a escrever ou a ler, não é? Será semelhante. Sra. Matias Alves, nós começámos esta discussão pelos resultados da matemática nos exames, a forma como é feita a avaliação dos conhecimentos, a matemática, é fiável em relação àquilo que é a aprendizagem das crianças? Não é fiável. Os exames, nomeadamente os exames de secundário, não têm qualquer fiabilidade. Eu não posso comparar resultados nos últimos 7 anos e dizer que são os piores. São factualmente os piores. Mas são resultados não comparáveis. Os exames sofrem de um problema grave, por um lado de validade. Alguns deles não são válidos, porque não medem aquilo que deveriam medir, em função do que está previsto no currículo e no programa. E têm problemas de fiabilidade também. Isto é... variando o classificador, pode variar e varia, na matemática não muito, mas também, varia o resultado. Mas não há equipas próprias para trabalhar estes exames? Não são próprias, pessoas... mas as provas não estão padronizadas, as provas não estão aferidas, o nível de exigência não é constante. O que explica a variação dos resultados de ano para ano não é tanto os alunos, o nível de conhecimento dos alunos, não é tanto a competência dos professores que ensinaram naquele ano, é muito mais a prova. É muito mais a prova, os critérios de correção da prova dos resultados são os próprios exames? São. É a principal variável explicativa da diferença dos resultados, embora isto seja politicamente incorreto dizer. Nunca ninguém diz. O Ministério nunca assumiu isto. É o exame e são os critérios de correção. Os critérios de correção, também o variam, próprio enunciado do exame é a principal causa da variabilidade dos resultados. Isso é incontestável, nunca é admitido porque é politicamente inconveniente admitir isso. Porque é introduzir num sistema um grau de injustiça intolerável, sobretudo quando os exames têm um peso determinante no acesso ao ensino superior. O que eu estou a dizer é que é o sistema que está, de uma forma aleatória, a colocar num ano uns alunos nos cursos e no outro ano a não colocar. E repare que isto é muito grave. Como se está a valorizar este tipo de avaliação, que tem estes problemas que o professor Matias Alves muito bem enunciou e muito claramente enunciou, quando se constrói toda a validação da aprendizagem neste momento à volta dos exames. Isso mais do que o programa, porque os professores são bons e maus professores com bons e maus programas, não depende do programa, embora o programa facilite ou dificulte, mas mais do que isso são os instrumentos de avaliação neste momento em vigor, quer dizer, que se faça. Helena, os pais não se revoltam contra essas coisas? Eu estou aqui muito ouvinte, porque estou muito satisfeita hoje. Não, os pais revoltam-se. Nós consultamos de resto as sociedades científicas. Não, nós temos uma área. Ora, não exigem outras. Nós na escola, Eduardo, temos uma área de intermissão que nos vedam. A escola é um espaço muito fechado. Digo-lhe já, a escola. Estou a falar das escolas. Estamos a falar daqui uma outra coisa que são os exames. Os exames não são feitos nas escolas, não é? São feitos no próprio Ministério, por aquilo que eu sei. Isto é assim, são a distribuídos escola depois tem às um escolas. espaço que veda aos pais, habitualmente com a desculpa de que nós não podemos fazer intermissões pedagógicas. Eu estou sempre a ouvir isto. Essa parte é pedagogia, não é consigo. Agora, nós sabemos das dificuldades dos exames, na altura, como é que associações científicas das várias disciplinas que foram a exame não se entendiam, diziam há questões mal formuladas, há critérios de correção errados. Isso é muito interessante. Isto é mas os pais uma não podem ter uma palavra a dizer aí. Então nós fartamos de questioná-los, nós questionamos diretamente os professores, as sociedades científicas, as associações. É interessante porque no ano passado fundamentamos a nossa... Deixe-me só terminar, por favor. E mandamos ao Ministério. Agora, esses gabinetes que lá têm no Ministério, que são tão bons e tão científicos,
Olha, Eduardo, eu hoje acho que por agora chega a debater no Ministério. Tiveram resposta, não tivemos resposta. Não tivemos. Vão mudar de novo. Não tiveram resposta. Vão mudar de novo. Uma caixa negra. Uma coisa interessante, Vão mudar de novo. Pode iniciar. Deixa-me só dizer isto. Vão mudar de novo o gabinete que faz os exames. Muito bem. Vão mudar outra vez. Eu só queria falar, já agora só... Sim, tem mais tempo. É rápido. Aquilo que estamos a falar da matemática, faça-se noutras disciplinas. Eu tenho a impressão que na física as questões são muito mais complicadas. Mais complicadas. E fica aqui uma proposta para um programa. Os resultados da física são bem piores e baixaram mais. Mas em relação, por exemplo, aos pareceres sobre os exames de matemática deste ano, por exemplo, vamos só aos exames de secundário, matemática A, matemática B e MAX. O parecer da Associação de Professores de Matemática foi o parecer da Sociedade Portuguesa de Matemática foi outro e quase sempre divergente. Mas é interessante que Matemática A e MAX, nós dissemos que eram exames difíceis demais, não adequados, não correspondiam ao programa, e a SPM disse que não, que eram exames muito bem feitos. Os resultados deram-nos razão a nós em termos de resultados. Matemática B, nós dissemos que era um exame acessível, e a SPM disse que era um exame mais complexo. Os resultados deram-nos razão a nós. Ou seja, os alunos melhoraram em Matemática B. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os professores é que conhecem a realidade. Muito bem. Hoje, na resposta dos parceiros, vamos saber como é que as empresas portuguesas estão a fazer negócios na Europa, com a ajuda da Confederação Empresarial de Portugal. Rafael Campos Pereira é vice-presidente da direção da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Bem-vindo à Sociedade Civil. Vamos falar aqui um pouco daquilo que tem sido o esforço das empresas portuguesas para negociarem na Europa, para se internacionalizarem. Quer dar-nos um retrato neste momento do ponto em que estamos, a esse nível? De facto, as exportações, não só para a Europa como em geral, têm sido apontadas, ou o crescimento das exportações tem sido apontado como um verdadeiro desígnio nacional. A economia portuguesa atravessa uma situação de crise, que por todos é conhecida, e o pilar das exportações tem sido provavelmente o único que está a funcionar em condições. Tem havido crescimento, mais esperança, não é? É o único que nos está a dar esperança. Tem havido um crescimento significativo das exportações num conjunto vasto de setores. Há um conjunto cada vez mais largo de empresas a exportar e, de facto, isso tem acontecido para todos os continentes, para todos os 4 cantos do mundo. A Europa é tradicionalmente o mercado mais importante para as nossas empresas. Ainda é? Ainda é. Continua a ser o responsável pela parte leão das compras de produtos e equipamentos portugueses. De facto, os 3 principais clientes continuam ainda a ser Espanha, Alemanha e França. Nos principais setores é essa a realidade que acontece e, portanto, continuamos a depender profundamente desses mercados importantes. Mas se é certo que a Alemanha continua a atravessar alguma robustez, a sua economia, as outras economias, nossos clientes tradicionais, não estão numa situação... Espanha e França. Espanha e França, designadamente. Se bem que a Espanha também já começa a dar sinais de alguma recuperação, não é? Mas, apesar de tudo, tendo em conta o facto de Espanha ser responsável, era o número 1, ainda continua a ser, embora já a Alemanha mais próxima, em alguns setores mais importantes, por exemplo, na metalurgia e metalomecânica, a Alemanha já está, nos últimos meses, a ultrapassar ligeiramente a Espanha e, portanto, isto não só porque a Alemanha cresceu ligeiramente, como também pelo facto de a Espanha ter reduzido bastante a sua procura. Quer dizer que tem que haver um esforço suplementar e tem havido as empresas portuguesas para procurarem novos mercados, não é? As empresas portuguesas estão a fazer esse esforço e estão a conseguir diversificar mercados. E esse, de facto, é que tem sido o grande sucesso deste ano 2013 e também no ano 2012. Porque, não obstante não tenha havido crescimento no nosso principal mercado, a verdade é que as exportações continuam a aumentar e muito, particularmente, em consequência da entrada das nossas empresas nos novos mercados, nos chamados mercados emergentes. Há alguns que são particularmente interessantes até pela sua localização geográfica, como é o caso dos países do Magreb, Argélia, Marrocos, ou os países do Golfo Pérsico, onde há uma procura bastante grande de produtos portugueses. Outros também onde temos algumas afinidades culturais, linguísticas
linguísticas, ou pelo menos de proximidade linguística, como são os países da América do Sul e da América Latina em geral. Os próprios Estados Unidos continua a haver algum crescimento. Muito bem. E, portanto, que apoio, José Vieira, que as empresas têm tido, quer ao nível de instituições, quer ao nível de outros apoios que sejam importantes para fazer este esforço de internacionalização? De facto, tem havido um esforço importante por parte das autoridades nacionais no sentido de promover as nossas exportações. É verdade, em primeiro lugar, que a diplomacia económica começou a funcionar, já neste governo, como também no anterior. A diplomacia económica começou a funcionar mais focada nos interesses da economia e não tanto naquilo que são... Tem ajudado as empresas também? Isso está a ajudar as empresas, tem ajudado algumas empresas. É importante ajudar algumas empresas de referência a entrar em alguns mercados, porque se assim acontecer, poderão arrastar outras empresas também a entrar nesses mesmos mercados. Por outro lado, tem que se destacar o papel desenvolvido pela AICEP, que de facto é relevante, os atuais responsáveis pela AICEP, designadamente o seu presidente Pedro Reis, têm feito um trabalho muito importante no sentido de ajudar as empresas, não só de ajudar as empresas a exportar, como também de criar mecanismos para que as mesmas possam penetrar em novos mercados e também sensibilizar algumas das empresas que têm a capacidade para exportar e não o conseguem. Para além disso, também gostava de destacar o papel muito importante que as próprias associações empresariais desenvolvem, promovem missões empresariais, promovem stands coletivos, nos outros mercados, para que as empresas em conjunto possam tentar desvendar alguns novos mercados. Isso tem acontecido, é uma realidade, as empresas portuguesas estão a aproveitar esses apoios, que inclusive também se consubstanciam e materializam em apoios financeiros no âmbito de projetos que são submetidos pelas associações ao CREN e, portanto, nesse contexto, as empresas também estão a conseguir... conseguem aí ter algum apoio. José Vieira, muito obrigada por ter vindo... Peço desculpa, eu é que estou a trocar o seu nome. Estou a trocar o seu nome com o José Vieira ali. Peço desculpa, José Vieira. Rafael Campos Pereira. Já me devia ter corrigido logo no início. Não, é que só se enganou a segunda vez. Rafael, peço desculpa. Obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Agora abrimos a agenda dos parceiros com os destaques do que vai acontecer nos próximos dias. Ora, veja. O artista e fotógrafo eburense radicado em Londres, Edgar Martins, apresenta pela primeira vez na cidade natal a exposição The Time Machine, o lugar das máquinas. A mostra tem como tema principal as centrais hidroelétricas de Portugal e pode ser visitada até fevereiro de 2014 no Fórum Eugénio de Almeida. A Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia todos os sábados e domingos pelas 15h30 com entrada livre. Um documentário que pretende sensibilizar para a biodiversidade da Serra e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis durante as visitas ao parque. O primeiro Congresso Nacional da Sociedade Civil, a Vez dos Cidadãos, decorre no dia 16 de novembro no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Qual a representatividade da sociedade civil? De que forma contribui para o desenvolvimento nacional? São tópicos para o debate que acontece entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. O Oceanário de Lisboa abre as portas para a exposição Planet Ocean. São 35 imagens de grande dimensão e num intenso diálogo de cores que dão a conhecer aos visitantes as ameaças socioeconómicas que os oceanos enfrentam hoje. Pode ser visitada até janeiro do próximo ano. O programa Saúde Mais Próxima da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai estar nas ruas da capital até janeiro, a sensibilizar para fatores e comportamentos de risco, bem como sinais de alerta para o acidente vascular cerebral. Os rastreios são gratuitos. Hoje fizemos as contas ao ensino da matemática. Muito obrigada aos meus 4 convidados esta tarde. Vou deixar-lhe 2 sugestões de leitura a ir para casa, como é costume. Um romance da editorial Presença, Prometo Amar-te, de Kim and Cricket Carpenter. Aí está. E depois um outro livro diferente de investigação, Impunidade, de Virginia Lopes, os escândalos que abalaram 40 anos da democracia portuguesa.
E amanhã, no Sociedade Civil, vamos falar de inovação alimentar, as suas vantagens, também os seus riscos. Até amanhã, não se esqueça que Sociedade Civil somos todos nós.